sobre muitas coisas que estão acontecendo aqui na nossa região. Uma operação envolvendo a Polícia Federal, Beatriz Frenner. Exatamente, Matheus Furlan, inacreditável o que a Polícia Federal aqui no Paraná descobriu com um sujeito morador da região metropolitana de Lapa. Era um homem que aí compartilhava conteúdo de abuso sexual infantil. Mas essa história piora ainda mais a partir desse momento que eu vou trazer os detalhes disso tudo. A polícia descobriu através de uma investigação internacional que um sujeito em Portugal, na Europa, estava recebendo conteúdo aí de pornografia infantil e quem estava produzindo esse conteúdo era um brasileiro, esse homem aqui do Paraná. A polícia, então, aqui, federal do Brasil, começou a fazer as investigações e chegou até este suspeito. O morador da Lapa, ele produzia conteúdo de pornografia infantil. Ele abusava sexualmente de crianças. E o que mais me deixou abalada nessa notícia, Matheus Furlan, é o fato da gente ter a idade dessas crianças. Estamos falando de vídeos aí gravados de abuso sexual por esse homem com crianças a partir de 1 ano de idade. É praticamente impossível imaginar uma situação como essa, mas sim, esse homem abusava inclusive de bebês, gravava esse conteúdo com várias crianças e repassava para esse outro homem em Portugal que fazia aí a distribuição desse material pornográfico infantil. Esse homem foi detido pela polícia e inclusive as informações são de que ele morava em algumas situações com essas crianças, eram crianças relacionadas ali com um grau de parentesco com esse criminoso. Inclusive que outros familiares, como os pais, suspeitavam da possibilidade de ter algum abuso acontecendo, mas nunca fizeram nada para impedir que isso continuasse ou para garantir a integridade física e psicológica dessas crianças, desses bebês. Por isso, o Conselho Tutelar também participou dessa operação hoje junto com a Polícia Federal e articulou essas investigações para garantir agora que essas crianças estejam a salvo. Esse homem está detido, está preso, porque gravava pornografia e gravava os atos que ele praticava de abuso sexual infantil envolvendo crianças a partir de 1 ano de idade. É muito revoltante, é difícil até pra gente vir aqui e trazer esse tipo de notícia, mas é sempre aquele alerta, Matheus Furlan, informação que serve para alertar as famílias a respeito desse tipo de crime que muitas vezes está dentro da própria família, dentro do próprio teto. Volto contigo. Meu Deus, obrigado, Beatriz. Eu nem gosto de falar sobre esse assunto porque eu tenho um bebezinho em casa de 1 ano e meio, minha filha de 5 anos. Não consigo imaginar na covardia que um canalha desse faz com essas crianças. Deixa eu mudar o assunto aqui, me dá licença. Vem comigo aqui, Band, sobre muitas coisas que estão acontecendo aqui na nossa região. Uma operação envolvendo a Polícia Federal, Beatriz Frenner. Exatamente, Matheus Furlan, inacreditável o que a Polícia Federal aqui no Paraná descobriu com um sujeito morador da região metropolitana de Lapa. Era um homem que aí compartilhava conteúdo de abuso sexual infantil. Mas essa história piora ainda mais a partir desse momento que eu vou trazer os detalhes disso tudo. A polícia descobriu através de uma investigação internacional que um sujeito em Portugal, na Europa, estava recebendo conteúdo aí de pornografia infantil e quem estava produzindo esse conteúdo era um brasileiro, esse homem aqui do Paraná. A polícia, então, aqui, federal do Brasil, começou a fazer as investigações e chegou até este suspeito. O morador da Lapa, ele produzia conteúdo de pornografia infantil. Ele abusava sexualmente de crianças. E o que mais me deixou abalada nessa notícia, Matheus Furlan, é o fato da gente ter a idade dessas crianças. Estamos falando de vídeos aí gravados de abuso sexual por esse homem com crianças a partir de 1 ano de idade. É praticamente impossível imaginar uma situação como essa, mas sim, esse homem abusava inclusive de bebês, gravava esse conteúdo com várias crianças e repassava para esse outro homem em Portugal que fazia aí a distribuição desse material pornográfico infantil. Esse homem foi detido pela polícia e inclusive as informações são de que ele morava em algumas situações com essas crianças, eram crianças relacionadas ali com um grau de parentesco com esse criminoso. Inclusive que outros familiares, como os pais, suspeitavam da possibilidade de ter algum abuso acontecendo,
mas nunca fizeram nada para impedir que isso continuasse ou para garantir a integridade física e psicológica dessas crianças, desses bebês. Por isso, o Conselho Tutelar também participou dessa operação hoje junto com a Polícia Federal e articulou essas investigações para garantir agora que essas crianças estejam a salvo. Esse homem está detido, está preso, porque gravava pornografia e gravava os atos que ele praticava de abuso sexual infantil envolvendo crianças a partir de 1 ano de idade. É muito revoltante, é difícil até para a gente vir aqui e trazer esse tipo de notícia, mas é sempre aquele alerta, Matheus Fulan, informação que serve para alertar as famílias a respeito desse tipo de crime que muitas vezes está dentro da própria família, dentro do próprio teto. Volto contigo. Meu Deus, obrigado, Beatriz. Eu nem gosto de falar sobre esse assunto porque eu tenho um bebezinho em casa de 1 ano e meio, minha filha de 5 anos. Não consigo imaginar na covardia que um canalha desse faz com essas crianças. Deixa eu mudar o assunto aqui, me dá licença. Vem comigo aqui, Bang. Olha só, atenção, me dá a imagem ali do